Surgem mais detalhes sobre as negociações entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia em Abu Dhabi? Aqui vai algo que me surpreendeu. Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin podem se reunir em breve, pois Ucrânia e Rússia avançaram significativamente nessa direção nas negociações. Fontes da Casa Branca disseram que, nas negociações em Abu Dhabi, discutiu-se o envio de forças de paz para Donetsk, chamado pelos russos de criação de zona de amortecimento. Funcionários americanos disseram ao Axios que, nos dias 23 e 24 de janeiro, as partes discutiram todas as questões controversas. Essas questões incluem o território de Donbass, a administração da usina nuclear de Zaporizhzhia, bem como as medidas de desescalada que deverão ser implementadas. Mostrar que a guerra terminou e não voltará. Ao mesmo tempo, o Kremlin declarou que a Rússia e os Zelassyn-Mewa alcançaram progresso em suas relações. Em particular, começaram a manter contatos sobre os chamados pontos de tensão em Moscou e Washington, traduzindo do kremlinês. Isso significa que as relações entre os dois países supostamente se normalizaram. Negociações entre Ucrânia e Rússia ocorreram em Abu Dhabi sem participação do EUA, ou seja, diretamente. Então, sobre o que foi acordado em Abu Dhabi, quais novos detalhes surgiram e por que agora começaram a falar sobre um encontro entre Zelensky e Putin? Vamos discutir tudo isso juntos. Sou Alexei Pitt, vamos explorar esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Além disso, siga meu canal no Telegram, Pitt News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Vamos aos novos detalhes sobre os resultados das negociações em Abu Dhabi. O portal Axios informa que Rússia e Ucrânia avançaram rumo a negociações diretas entre Vladimir Putin e Vladimir Zelensky durante encontro mediado pelos EUA em Abu Dhabi. Segundo autoridades americanas, em 23 e 24 de janeiro, as partes debateram todas as questões controversas: território, Donbass, administração da usina nuclear de Zaporizhzhia e medidas do DSK. Agora vou citar o Axios. Estamos muito próximos de um encontro entre Putin e Zelensky, disse um dos interlocutores. Segundo ele, nem a delegação russa nem a ucraniana evitaram temas delicados e ambas buscavam uma solução sem precisar de pressão. O funcionário acrescentou que, se a próxima rodada de negociações trilaterais em Abu Dhabi em 1º de fevereiro trouxer progresso adicional, Rússia e Ucrânia poderão realizar um encontro já em Moscou ou Kiev. Os Estados Unidos defendem que esses contatos aconteçam antes da reunião entre Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Não achamos que esteja longe. Seguindo o caminho atual, chegaremos lá, observou o funcionário americano. Duvido muito que haja negociação em Moscou ou Kiev com participação dos russos. Americanos afirmam avanço nas negociações em Abu Dhabi. Nos EUA, as negociações foram produtivas e no fim do segundo dia as delegações almoçaram juntas, outra citação do Axios. Houve um tempo em que todos pareciam amigos. Senti esperança. Os EUA estão satisfeitos com a situação atual. Tudo ocorreu tão bem quanto esperávamos, afirmou um funcionário. Bem, vale lembrar que Donald Trump já havia insistido anteriormente em negociações pessoais entre Putin e Zelensky. Ele começou a tratar dessa questão depois de se encontrar com Zelensky e Putin, respectivamente, nos dias 15 e 18 de agosto, e recebeu os líderes europeus junto com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. No entanto, naquela ocasião, essa iniciativa foi rejeitada pela Rússia. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, é preciso detalhar a pauta e garantir que o acordo de paz seja assinado por alguém legítimo. Vocês se lembram, é a Rússia. Os russos chamam Zelensky de ilegítimo, mas esquecem do próprio anão careca. Putin está no poder há mais de 25 anos e está constantemente reescrevendo a Constituição da Rússia em benefício próprio. Para Putin, a Constituição da Rússia é como uma cortesã. Talvez vocês já saibam disso, não é por acaso. Funcionários dos ICEUA dizem que o encontro pode ser em Moscou ou Kiev. Vou explicar a lógica deles. Aqui eles lembram que em setembro do ano passado, Putin ironicamente sugeriu um encontro com Zelensky em Moscou. Zelensky recusou a proposta, dizendo que não pode ir à capital de um terrorista e convidou Putin para Kiev. Putin teve medo até de ir à Turquia encontrar Zelensky na primavera. Então, que Kiev estamos discutindo? Resumindo,
Os americanos realmente podem contar que alguém aceite visitar a capital de outro país para realizar negociações, porque ambos se convidaram para Kiev e Moscou. Aliás, depois que Trump publicou a Estratégia de Defesa Nacional para o ano 26, onde a Rússia é chamada de ameaça controlável com a qual é possível negociar, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou hoje que suas relações com Washington foram normalizadas. Segundo o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, houve progresso nas relações entre Rússia e Liliev. Começaram a manter contatos sobre pontos de tensão em Moscou e Washington. Vou citar Ryabkov. Com o foco nas trocas especializadas, houve um retorno à normalidade, pois esse tipo de trabalho ocorre nas capitais. Esses encontros não são divulgados para preservar o ambiente, mas depois o público é informado dos resultados ou da falta deles. Porém, isso é mentira, e vou explicar o motivo. No fim de dezembro de 2025, Washington novamente recusou retomar o tráfego aéreo entre Rússia e EUA até o fim da guerra contra a Ucrânia. Lembro também que os CIMA confiscaram 7 propriedades diplomáticas russas e não planejam devolvê-las, apesar dos insistentes pedidos do Kremlin. Referimos-nos a consulados, casas de campo da embaixada e ao escritório de representação comercial da Federação Russa em Washington. Vamos em frente. Os marinheiros russos do petroleiro da Frota das Sombras seguem detidos, apesar de Masha Zakharova ter dito que Trump prometeu liberá-los. O EUA não tem pressa em nomear novo embaixador na Rússia, mesmo após o fim da missão de Lynn Tracy em junho de 2025. Os EUA sempre exigem o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia antes de qualquer coisa. Agora voltemos às negociações em Abu Dhabi. Segundo o Política, Moscou exige que a energia gerada por Abu Dhabi e pela usina nuclear de Zaporizhzhia ocupada seja repartida entre Ucrânia e Rússia. Ou seja, o bandido russo rouba a usina nuclear de Zaporizhzhia e agora quer dividir a eletricidade. Ressalta-se que o acordo, é claro, não foi alcançado, porém a intenção apoiada por Moscou é que Ucrânia e Rússia dividam a produção de energia elétrica dessa usina, que é a maior da Europa. Segundo o New York Times, nas reuniões em Abu Dhabi, as delegações da Ucrânia e dos EUA discutiram o envio de forças de paz neutras para a parte ocupada da região de Donetsk e a criação de uma zona desmilitarizada no leste da Ucrânia. Está sendo discutido o formato de forças de paz de países neutros, o que pode se tornar uma alternativa às forças da OTAN, cuja presença é categoricamente rejeitada pelo Kremlin. A Rússia cita frequentemente os supostos acordos do Alasca, alegadamente feitos entre Trump e Putin em agosto passado, e exige a retirada das forças armadas ucranianas do Donbass. O lado russo rejeita opções fora desse cenário, embora, lembro, os detalhes do acordo do Alasca ainda não sejam públicos. Mas, no final das contas, Vladimir Zelensky declarou hoje diretamente, cito, a Ucrânia não entregará seu território à Federação Russa, de jeito nenhum. Buscar um compromisso é essencial. Agora, tudo depende dos Estados Unidos da América. Explico o motivo. Ontem analisamos esse tema detalhadamente no YouTube. Aqui destaco rapidamente. A Ucrânia espera do Zelensky a assinatura de garantias de segurança e um plano de reconstrução de 800 bilhões de dólares. Os EUA não têm pressa em assinar isso enquanto a Ucrânia não concordar em retirar as tropas do Donbass. Zelensky afirmou hoje, o documento sobre garantias de segurança está totalmente pronto, 100%. Agora estamos aguardando um sinal dos Estados Unidos da América sobre a data e o local da assinatura. Ou seja, Zelensky está dizendo, não, é nessa ordem. Esperamos vocês amadurecerem, assinamos, depois discutimos alguma coisa sobre Donbass, não Donbass e assim por diante. Por isso, vou deixar reticências aqui por enquanto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, se cuidem, até mais.